Amado Senhor, aqui reunidos em Teu nome, rogamos inspiração e roteiro para as atividades da noite de hoje, e especialmente para nossa amiga expositora Fátima Guimarães, que terá como tema o capítulo 23, Estranha Moral, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Que a sua luz se faça presente, Jesus, em nossos corações, fortalecendo-nos para vivermos de acordo com os teus ensinamentos. Que assim seja. Convidamos, a partir de agora, a nossa amiga palestrante, Fátima Guimarães, coordenadora de cursos da FEB, para que possa tomar a palavra. Prezados irmãos, queridos irmãos, boa noite. É com alegria que aqui estamos mais uma vez, que sempre nos é muito caro podermos estar falando do Evangelho de Jesus, não é? E, acima de tudo, falarmos na clareza que a doutrina espírita nos traz, nos auxiliando para que cada vez mais possamos vivenciar estes ensinamentos que há tantos séculos já estão conosco, intelectualmente, no nosso conhecimento, né? Gravado em nossos corações ainda, mas não no exercício diário em nossas ações. Diante de tantos fatos difíceis, né, que viemos vivendo, presenciando, me lembrei que mesmo nós espíritas temos uma dificuldade de falar sobre esse momento, não é? O momento da separação, que todos nós chegaremos lá, todos os seres que vivem na Terra, vegetais, animais e seres humanos, né? Teremos a nossa transformação. Mas mesmo nós espíritas temos muita dificuldade de falar sobre o tema. Sempre achamos que está muito distante de nós e, de repente, vem, não é, todo o movimento da Terra, toda a natureza nos alertar. Primeiro com uma grande pandemia, alertando o mundo inteiro, e depois nós vemos que pontos diferentes, não só na nossa Terra, como em todo o globo, vão acontecendo fatos onde grandes coletivos, desastres coletivos, né, desencarnes coletivos vão acontecendo. Ao mesmo tempo que os nossos irmãos aqui no Rio Grande do Sul passavam, e ainda estão passando, né, por essa grande dificuldade, no mesmo dia, no país da África, estava acontecendo igualzinho no Brasil, né? As águas subiram, destruindo, tomando muitas localidades, quase nas mesmas proporções, e nós não ficamos sabendo. Então, não é um fato isolado no Brasil, mas em diversos lugares, em diversos países, cada um está passando por esse momento que nos chama a uma reflexão. E aí me lembrei dessa passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nos versículos especificamente, né, que nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, os versículos 59 e 60, quando Lucas nos diz assim: Jesus disse a outro, né, segue-me. E o outro respondeu: Senhor, permite que eu primeiro vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus.
Nos parece, por isso que está colocado no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Estranha Moral, perdão, estava torcendo para não tossir, que eu passei por uma gripe há poucos dias. Que Jesus, né, que prega o amor, o cuidado com os pais, com a família, né, ele venha, nesse momento de separação, falar a um filho para deixar, né, o seu pai que vai anunciar o reino de Deus. Mas, fora daquilo que podemos imaginar, que algum equívoco, perdão, nós vamos ter aqui, né, a explicação de Kardec, não é? Que Jesus, naquele momento, vinha dizer que ele não se preocupasse com o corpo, não era com o pai. Porque o pai, naquele momento, já não habitava mais aquele corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Então, Kardec vai ressaltar para todos nós que a verdadeira pátria não é a terra, mas sim o céu, porque é lá que transcorre a verdadeira vida. Eu também não sou muito afeita a ar-condicionado. Meu amigo me perguntou, quando eu estava ali no canto, eu disse, tranquilo, não tem problema, né? Mas é realmente o resultado da gripe que eu já venho há uns 10 dias, peguei há uns 10 dias atrás. Como é que nós lidamos, não é, com esse momento tão difícil para nós? Obrigada. Que tanto faz sermos espíritas, sermos católicos, sermos budistas. Gente. Que é um momento de dor, é um momento difícil. Eu me lembro de um companheiro espírita, que foi coordenador do ESG no Rio de Janeiro, a qual eu agradeço até o meu marido ter ido para a doutrina espírita, que ele era um pouco resistente, né? Quando assistia às palestras, ele dizia, fica aquelas pessoas dizendo, tem que ser caridoso, tem que ter paciência, tem que ter tolerância, né? Mas a gente vê que a coisa no dia a dia não é tão fácil assim, né? E esse nosso companheiro, João Carlos, já desencarnou jovem, ele era muito, não é racional, mas ele tratava a doutrina da forma como deve ser tratada, sem misticismo, sem, né, trazermos aquela aura de endeusamento que nós já entendemos de tudo, então tudo é fácil para nós. Ele havia se separado do filho aos 15 anos de idade. O filho sofreu um acidente com 15 anos e partiu para a pátria espiritual. E ele relatava para a gente que, naquele momento onde ele deveria ser acolhido pelos próprios espíritas, companheiros, né, de entendimento, cobravam a ele, mas por que você está chorando? Você não sabe que seu filho continua vivo? Por que chorar? Vocês vão se reencontrar, não é isso que é a doutrina que você aprendeu? Então, ele disse, nesse momento, nós temos todo o conhecimento, mas é como se o filho saísse do Brasil para o Japão e eu soubesse que eu não vou vê-lo tão cedo. Eu choro no aeroporto, eu choro quando vai viajar. E por que nesta viagem eu não posso chorar? Não é? Porque é uma viagem que a gente não sabe o tempo que vamos ainda nos reencontrar. Então, o conhecimento espírita ele também traz para nós esse olhar de empatia para o outro, e não de cobrança no momento de dor para o outro. Não é? E é Kardec que, no livro A Gênese, quando fala no capítulo 15 sobre os milagres de Jesus, que ele nos traz um parágrafo bastante significativo em relação ao nosso olhar, ao nosso estudo sobre o Evangelho. Ele diz assim, pesai
bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Saber distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos dão cegado durante tanto tempo se apagarão, pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Porque os erros estão na nossa interpretação, no nosso olhar. E não só no Evangelho de Jesus, como também na doutrina espírita, que vamos adaptando as nossas formas, né, de pensar, de agir, de ser. Não é uma coisa muito simples, que se torna até, de uma certa forma, uma brincadeira, mas que para mim é algo que eu levo um pouco mais a sério, é quando você diz assim, nossa, temos que aproveitar, né, e corrigir logo, né, deixar tudo aqui, resolver o nosso problema. Ah, não, isso aí eu vou deixar para a próxima encarnação. Para nós que temos o conhecimento espírita, deixar dizer isso, mesmo que de brincadeira, é algo sério. Porque se hoje está difícil, a doutrina me mostra que não vai ficar mais fácil na próxima. Por quê? Porque eu estou optando por adiar um aprendizado. E é esse cuidado que Kardec vem ressaltar aqui neste capítulo da Gênese. Ao estudarmos o Evangelho de Jesus, devemos ver o que nos tem cegado durante tantos séculos, adaptando, né, a nossa forma de ser, de ver, de agir, para podermos nos sentir mais acomodados naquilo que não queremos mudar. Então, ele vai nos dizer, né, que nessa passagem, não é que Jesus esteja desprezando ou dizendo para ele não tem importância. Não, ali está dizer, ó, o corpo tem gente que vai cuidar. Você tem um papel importante, vai anunciar o reino de Deus, não é? Porque o seu pai não está mais naquele corpo. Quem está naquele corpo é só o corpo. O espírito já está liberto, não é? E é a Amélia Rodrigues que vem trazer para nós livro publicado já, aí eu não sei certo a data, mas já tem, pelo menos foi em 1900, em 2000 eu já sei que não é, a Flores no Caminho, que ela diz assim, hoje, né, quando os rumores de calamidades se transformam em triste realidade, a evocação da vitória da vida sobre a morte é a mensagem da ressurreição. E a mensagem da ressurreição fazem-se vida. Os discípulos do Evangelho restaurado tornam-se os mensageiros e timorados da esperança em nome da fé sem jaça. Quando eu li esse trecho, eu me perguntei, o que nós espíritas, todo o país se mobilizou, aliás, internacionalmente, né? Houve uma mobilização em torno dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E nós espíritas, materialmente sei que nós nos mobilizamos. E o que estamos fazendo quanto à mensagem de esperança e de renovação da fé? Porque não precisamos estar presentes com eles. Precisamos emitir pensamentos, né? De força, de coragem, de certeza que vai renascer dos escombros um Estado mais forte, pessoas mais fortes, mais resilientes, mais conscientes do seu papel na sociedade quanto individualidade, nas famílias. Isso nós podemos fazer de qualquer lugar. Mas, na hora, nós nos mobilizamos e ficamos em torno do desastre. Quantos irmãos morreram? Quantos estão desaparecidos? Quantas casas? Quantas igrejas? Quantos centros espíritas? Materialmente, isso é importante. Nós precisamos ter as notícias, mas cada vez que essas notícias chegarem, que possamos lembrar desse papel que ela fala aqui, ó. Os discípulos do Evangelho restaurado tornam-se os mensageiros intimorados da esperança, de levarmos
nem que seja pelo nosso pensamento, as mensagens de esperança. E quando nos chegar esses, né, compartilharem conosco as coisas negativas ou que não acrescentem nada, que parem em nós, como nos recomenda André Luiz, né? Que o mal chegue e pare em mim. E aquelas mensagens positivas dos irmãos que estão fazendo trabalho de ajuda, como aquele companheiro que dividiu todo um ginásio, né? Pegou o material que havia na sua empresa e tornou a vida dos irmãos que ali estavam abrigados mais íntima, né? Permitindo que ficassem com uma certa privacidade, ao invés de falarmos que o companheiro errou, o outro falou besteira, o outro comentou não sei o quê, que não acrescenta, porque já é um momento difícil. É a Amélia Rodrigues também, que no livro Trigo de Deus, no capítulo 23, ela fala assim: a morte sempre se apresentou como a grande destruidora da vida, a amarga separadora daqueles que se amam, a indesejável. Para fugir-lhe à sanha, adornaram o culto à memória dos mortos com exéquias e homenagens, flores e incensos, leituras e lágrimas, de alguma forma tentando dissimular-lhe a face trágica. Apesar disso, ela permanecia enigmática. Nós vemos que os povos mais antigos, inclusive lá na época de Jesus, né, todo aquele cerimonial de lavar o corpo com óleos, né, havia todo um processo que veio através do tempo, cada civilização fazendo este momento, né, e tornando este momento, de certa forma, muitas vezes parecendo até uma festa, não é? Se reúne, tem comida, tem bebida. E eu me lembro que no tempo da minha avó, como os velórios eram em casa, acabava acontecendo isso. Que havia, a pessoa ia para lá, passava a noite, tinha que comer, não é? Só que era um momento que, ao invés de estarmos em torno daquele que partiu com os nossos pensamentos, acabava sendo quase que uma festa. Conversava-se de tudo, comentava-se de tudo, inclusive falava-se mal do pobre que estava partindo, não é? E aquilo é um verdadeiro, no final, desrespeito, não é? Ela mesmo diz, Amélia Rodrigues, no passado, essas exéquias e o culto aos mortos revestiam-se de processos ritualísticos e complexos cerimoniais, em prova de amor para com alguns, assim também como aplacar os gênios maus que velavam ao cadáver. Porque havia preocupação daqueles, já tínhamos, né? A ideia, né? O sentimento, a intuição de que espíritos também não muito esclarecidos acabavam acompanhando, e dependendo das conversas, aumentava o público, não é? Desse gênero. Então, é isso que nós temos. Como é que estamos hoje neste processo, neste momento, nós, não é? Eu me lembro que meu avô morreu pelos idos de 90, e durante o velório, já era na capela, não era mais em casa, eu era jovem, tinha uns 18, 19 anos, eu me revoltei com aquilo, eu acho que realmente foi o primeiro velório que eu passei a noite inteira, que a minha mãe não evitava que nós passássemos por esses momentos, né? Então, ali o que eu via? Muita conversa, muita piada, muita discussão, muitas vezes, entre os parentes, porque ali resolvia-se resolver os problemas de família, já que estava todo mundo reunido, né? E eu cheguei a comentar para minha mãe, eu era católica na época, eu ainda não era espírita. Eu disse: mãe, isso é um desrespeito ao meu avô. Começa a pedir o pessoal para ir conversar fora da capela, né? Que eram gargalhadas, porque estavam se contando piadas. Mas hoje a gente não vê muito diferente, não é? Quando vamos a um velório, hoje, analisemos o que até nós, sem querer, acabamos fazendo. Se tiver muita gente,
Começamos a conversar aqui, o outro conversa ali, o outro... Daqui a pouco está um burburinho dentro da capela e que não tem nada a ver com o nosso, ou com a nossa companheira que partiu. E naquele momento, nós deveríamos, nós, principalmente espíritas, que temos já o conhecimento, evitar essa situação, não é? Buscarmos silenciar e lembrar que muitas vezes o nosso irmão ou a nossa irmã ainda está ligada no corpo e a espiritualidade está fazendo desligamento, precisando das nossas energias para terminar o processo, como se fosse uma cirurgia. Mas nessa hora a gente se esquece. Encontra um amigo que não vê há muito tempo, encontra outro que não vê há muito tempo, e começa a conversa daqui, a conversa de lá. Eu fui a um velório há um tempo atrás, há uns anos atrás, que eu gostei e até brinquei há pouco tempo falando isso com os amigos, que eu vou deixar por escrito em cartório para que seja feito assim o meu. Só que a gente sabe que depois que parte, quem decide pelo defunto são aqueles que são responsáveis por eles, né? Então, pode ser que faça, pode ser que não. Só um adendo nisso aí. A minha avó, 2 filhas brigavam para quando ela morresse, ficasse na sepultura. Elas tinham sepultura perpétua, que queriam que a mãe ficasse. Vai ficar na minha, vai ficar na minha, vai ficar na minha. E a minha avó decidiu com qual ela queria ser enterrada. Com qual ela foi enterrada? Aonde ela foi enterrada? Na que ela não queria. Então, não adianta a gente desistir, né? Mas eu vou tentar. Mas, nesse velório, né? O que foi feito para evitar-se os tumultos? A família distribuiu alguns livros de mensagens por companheiros, conhecidos, né, amigos, próximos, e pediu assim, ó, quando começar a conversa a aumentar, pede licença e lê uma página e alguém outro aí faz uma prece. E com isso, conseguiu se manter, né? As pessoas ali, a família, conseguiu manter um ambiente sereno. Porque Emmanuel nos diz que mais feliz é o irmão indigente do que nós, que temos muitos amigos e parentes. Por quê? O indigente está sozinho, a espiritualidade, os amigos que vão receber e que estão fazendo o trabalho, né? Ali para aquela cirurgia espiritual de desligamento, né? Eles estão com um ambiente tranquilo, podendo atuar de forma bastante direta e eficaz. Nós, espíritas, temos esse conhecimento. Como é que estamos agindo? Que neste momento não é fácil para nenhum de nós. E apoiarmos os parentes mais próximos, né? Darmos esse apoio, se estamos vendo que está começando a haver um movimento mais agitado ali, não é? E Jesus também, ele nos lembrava, nos fala Amélia Rodrigues, ele veio demonstrar que a consciência é que é a portadora do tesouro dos atos de cada um e que dela ninguém se exime, a partir do momento do grande transe. Jamais fez apologia da morte, em razão de ela não existir conforme era descrita. Então, esse é um outro momento. Sabemos que naquele momento em que estão ali os nossos companheiros, nosso amigo, nosso conhecido, nosso parente, ele também está neste processo de encontro consigo mesmo. Se por mérito ou por evolução, lá, qualquer processo que nós não podemos nem dizer que nós estaremos, não é? Ele pode ser adormecido, não é? Sabemos disso, que o espírito pode, a espiritualidade adormecer até para que ele não participe desse momento, porque ele não tem condições. Mas sabemos que outros participam desde o momento do início ali, do seu momento que começa a desligar o seu corpo. Ele está continuamente preso. E essas discussões, essas conversas acabam interferindo também num processo que começa a vir da sua própria consciência, do relembrar de tudo aquilo que ele viveu e que ele fez.
Então, nós vemos que este momento é um momento complexo e muito importante, que para todos nós devemos, né, estar um pouco mais atentos. Talvez quando Jesus disse a esse filho, deixai os mortos cuidar dos mortos, né, e o vivo corpo cuida do corpo, ele estava exatamente dizendo isso, ó, o corpo, de uma forma ou de outra, vai ser enterrado. Deixe ele sozinho, com aqueles que estão recebendo ele de retorno ao plano espiritual, que ele vai estar numa situação muito melhor. São as entrelinhas do Evangelho que nós, se mergulharmos com cuidado, nós vamos observando esses detalhes que são importantes para cada um de nós. E para levarmos, relembrando, né, aqui a nossa irmã, a nossa querida Amélia Rodrigues, nessa situação que ela diz que cada um de nós, discípulos do Evangelho, estamos convidados, nós nos tornamos por escolha a sermos esses instrumentos da espiritualidade para auxiliar em todos os momentos da vida, e esse também em particular. Nesses momentos de grande dor, de sofrimento, mesmo aqui quando sabemos de situações difíceis, né? De irmãos em extremo desequilíbrio, que cometem os seus desvarios, os seus crimes, que possamos, ao invés de comentar a situação, pensar naquele que está partindo, que precisa das nossas orações, dos nossos pensamentos de equilíbrio e harmonia. Não é julgarmos, não, tem que ser preso, não, tem que acontecer isso, não. Nós saímos do foco principal daquele irmão que realmente precisa, porque se vemos um doente, se vemos uma pessoa que sofreu um acidente, o que a gente faz? Corre para levar o socorro. E por que nesta hora esquecemos do socorro aquele que está precisando de toda essa harmonia, de todo o meu apoio para retornar à pátria espiritual? Quando encarnamos, temos todos os cuidados para o nascimento. Fazemos o pré-natal, preparamos casa de saúde, escolhemos os médicos que confiamos, a equipe, para o retorno daquele espírito amigo que vem. E por que, quando desencarnamos, nós que temos esse conhecimento, nos esquecemos da preparação para o retorno? É um renascer, é voltar à pátria maior. É um momento de transição, é um momento de perturbação. Então, que possamos, né, nesses dias que vivemos, com esses grandes desastres coletivos, dedicarmos um momento do nosso dia, da nossa noite. Não precisa ser longas orações, mas um pensamento de conforto. Quem aqui não tem um conhecido, um amigo, já não passou por lá, já não foi visitar? Eu morei no Rio Grande do Sul, em várias cidades do Rio Grande do Sul. Então, a mim me toca muito de perto, porque eu achei que Santa Maria, que é muito alto, né? Eu morei na parte alta, que eu morei. Eu soube que o desastre lá foi imenso. Eu morei em Passo Fundo, que é uma cidade alta. Mas na época que eu morei lá, os rios já enchiam e traziam grandes tragédias. Morei em Uruguaiana, que também o rio sobe quase que todo ano. Então, para quem viveu, a gente se lembra dos locais, não é? Lembra como é que deve estar a situação daqueles irmãos. Ao invés de ficarmos comentando a tristeza, enviemos mensagens para aqueles que a gente conhece, para aqueles que podem compartilhar para chegarem até eles, de esperança, de força, de coragem, ao invés de multiplicarmos as coisas negativas, né? E que vamos, pouco a pouco, no nosso dia a dia, buscando trabalhar isso em nós. Porque um dia chegará a nossa partida. Estamos preparados para isso? Eu, agora que a idade chegou, se aproxima mais, né?
eu quase que penso quase todo dia, eu sou sincera para vocês. Não o medo de morrer, não é? Mas os filhos ficam, os netos ficam, não é? A gente começa, mas será quando, né? Ah, mas vou reencontrar pai, mãe, tio, avô, avó, né? Amigos, até mais novos que nós, que já partiram, né? Sim, mas é difícil trabalhar isso. Mas é uma coisa que devemos trabalhar. Como Divaldo, né, a mãe do Divaldo, pedia para ele perguntar a Joana qual era o dia que ela ia partir, porque ela queria arrumar a malinha dela. Divaldo, Joana já disse que está próximo, é agora, né? Aparece até lá no filme dele, né? Por quê? Porque realmente nós temos que preparar a nossa mala interna para não estarmos ligados aqui sem merecer. Eu não sei se vocês conhecem a história de Otília Gonçalves, do livro Depois da Morte, né? Psicografado por Divaldo Pereira Franco, que era foi uma pessoa que não tinha que passar por processo difícil de desencarne. Porque morrer, a gente morre. Sabe quando morre, sabe? E a gente sabe quando desencarna? Qual é a diferença? Morrer e desencarnar. Quem sabe, levanta a mão. Morrer. Isso aí. Então a gente tem que também saber isso. Eu morro quando o corpo acabou. A vida no corpo, quem morre é o corpo, o espírito não. Agora, eu desencarno, eu posso desencarnar na mesma hora. Eu posso levar uma semana, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. O processo de desencarne pode ser curto ou longo. Nós sabemos que os nossos irmãos que, por irreflexão, decidem encurtar o fio da vida, enquanto existia aquele, não é castigo, não. Não é que Deus castiga. Enquanto havia aquele fluido vital para aquele período de vida, ele não consegue se desligar do corpo material. Porque é como se nós voltássemos uma bateria de carro, tem um tempo de vida, tem a quantidade de energia, todos nós nascemos com uma quantidade X de fluido vital. É atômico. Não é místico, é ciência. Exatamente. Então, nós viemos com uma carga energética para a vida. Se eu encurto, a minha bateria ainda tinha uma carga muito grande. E eu fico ali. Pela espiritualidade, pelos pedidos, pelas intercessões, não é que todo mundo vai ficar padecendo toda aquela dificuldade de ver o corpo em decomposição, sentindo a decomposição do corpo, que não é só ver, é sentir. A espiritualidade atua para aqueles que têm méritos, né? Aqueles que têm mérito no sentido de ele deu cabo da vida dele porque ele foi impulsionado por encarnado, desencarnado, não foi, ele foi estimulado àquilo, ele não teve força, coragem de resistir àquele chamamento. Então, ele coloca dormindo, mas o fluido acaba? Não, ele vai dormir até acabar. Até ter condições de despertar com mais equilíbrio e lucidez. Mas, voltando à nossa Otília Gonçalves, trabalhadora espírita, por mais de 25 anos atuou, depois eu vim conhecer que ela foi diretora da Mansão do Caminho, trabalhadora, assídua, dedicada. Ela conta no livro, né? E ela relata o processo do seu desencarne. Ela passa 7 dias, 7, 8 dias, sentindo as mesmas sensações de um suicida. Ela estava no velório, ouvindo aquela conversa toda, aquele burburinho todo, aquela confusão toda que a gente faz no velório. Nem todos nós, mas que acaba acontecendo. Ela viu ser sepultada, ela viu seu corpo começar a entrar em decomposição, aos vermes começarem a comer aquele corpo, e sentia
porque ela estava ligada, por pensamento, ainda, à parte material da vida. E aí, quando ela cansa desse sofrimento, ela lembra de orar. Mas orar com vontade, que ali ela pedia, mas, né? Aí ela ora com vontade. E aí ela vê a mentora ao lado dela. E a primeira coisa que ela diz à mentora é: mas como você me deixou passar por essa situação tanto tempo? E a mentora diz para ela: eu não deixei você passar. Eu estive ao teu lado o tempo todo. Mas por amor ao trabalho e por amor à sua filha, você se manteve ligada a essa situação. Porque ela estava preocupada: quem é que ia dar continuidade ao trabalho na casa? Quem é que ia fazer isso? Quem é que ia fazer aquilo? Ela não tinha dito tudo para a filha que ela precisava dizer. Tinha um monte de coisa ainda que ela precisava dizer para a filha e não disse. Então, nós podemos ficar nesse processo por amor, que foi o caso dela. Amor ao trabalho e amor à filha. Por isso é importante nós tocarmos nesse assunto. Não só para nós, mas para que possamos levar este conhecimento também aos parentes, dizendo: olha, não chama pela pessoa, sinta saudade, mas se revolta. Ora por ela. Pede a Deus que console e conforte o teu coração, mas não fica falando: ah, se a minha mãe estivesse aqui, ah, e se meu pai estivesse aqui, nossa, eu quero meu pai, ah, eu quero meu filho. Por quê? Estão aí os livros de Chico Xavier que nos mostram o relato. Cada pensamento desse é uma flechada que a gente manda muitas vezes para aqueles que já estão mais despertos e amparados, e eles se afligem. É a ligação, está me chamando de volta. Eles precisam de mim. Estão os filmes aí, Nosso Lar 1 e 2, que nos mostram essas situações. É uma questão de disciplina dos nossos pensamentos e das nossas emoções, que vale a pena, principalmente nesses momentos, nós relembrarmos, para que transformemos o Evangelho de Jesus realmente como lição de nossas vidas. Em todos os momentos, em qualquer situação que estejamos vivenciando, a resposta está no Evangelho. Ah, mas a questão científica sobre mediunidade, não é? Nós fizemos um trabalho no curso da mediunidade, buscando justamente, junto com o grupo estudo, né? Não foi um trabalho que foi montado, mas foi apresentado em um seminário. Vários trechos que hoje Jesus nos fala sobre mediunidade. Como funciona? O que temos que fazer? Haja visto a dedicação de Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, que vai pegar o livro dos médiuns e conjugar com o ensinamento do Evangelho de Jesus. Então, tudo que precisarmos está lá no Evangelho. E temos na doutrina espírita todas as obras básicas e as obras que vieram por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, por Richard Simonetti, que nos traz a doutrina de uma forma, né, mais jovem, para que possa atingir o público mais jovem, numa linguagem mais, vamos dizer assim, palatável, não é? Com figuras até em seus livros que são engraçadas. Temos vários autores fora os tradicionais, Leon Denis, Aksakov, né? Vamos lá junto com Kardec, contemporâneos de Kardec, que vem quem gosta da parte científica, filosófica, não é? Então, nós não podemos deixar isso para depois, para os outros. É para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu vou encerrando aqui. Hélia Rodrigues, que transforma o Evangelho de Jesus em verdadeiros poemas em seus livros. Quem não conhece Amélia Rodrigues, busca os livros de Amélia Rodrigues. Esse é Vivendo com Jesus. No capítulo 30, Sementeira de Testemunhos, ela vai dizer assim: ainda hoje,
De alguma forma, a fidelidade a Jesus é vista como comportamento patológico, alienação e covardia moral. Os seus servidores não encontram espaço no mundo em que triunfam os equivocados e recebem láureas os criminosos. Aqueles que matam em nome da pátria, da política, da fé religiosa, dos preconceitos que se comprazem. É os dias de hoje, ainda são os dias de hoje. E nós temos na nossa próxima família, o nosso amigo. Nossa, já vai para o centro? Nossa, mas tem certeza que hoje você vai? Ah, vou no trabalho lá, né, da costurinha, vou na irradiação, vou trabalhar na biblioteca, vou estudar, mas já vai de novo para o centro espírita? Nossa, mas está virando carola, né? Poxa, hoje não pode faltar? Nós não podemos faltar ao convite de casamento, ao do batizado, né, às festas dos amigos, mas podemos faltar à casa espírita no dia da reunião. Não podemos organizar os nossos horários de acordo para que eu não deixe este lado que é importante para mim e que vai favorecer a todos aqueles que convivem comigo. Porque a minha mudança, a minha melhoria vai influenciar na vida dos outros, não é? É isso que a Amélia Rodrigues diz, que ainda hoje nós somos considerados alienados, covardes morais, né? Problemas patológicos, então ela continua. Jesus, porém, vela pelos seus continuadores e prossegue convocando. É Bezerra de Menezes, no livro Compromissos Iluminativos, que ele também traz uma página ressaltando disso. Hoje, Jesus não nos convida mais. Jesus convoca todos os cristãos, não importa a religião, a serem seus apóstolos e seus discípulos. Então, Amélia vem aqui também falar isso. E prossegue convocando os seus trabalhadores para que permaneçam na seara imensa, onde os poucos fiéis devem viver em vigília de amor e de perdão, de misericórdia e de compaixão, experienciando a caridade. É para mim, é para o Arnaldo, é para a esposa dele, é para o nosso amigo que está aqui. Mas eu não. Se desculpe, porque eu sou péssima para guardar nome. O Eduardo, né, que nos ajuda aqui a estar em contato com as pessoas pelas redes sociais, né, esse trabalho maravilhoso que se estende agora, graças a Deus. É nosso ou é de todos nós? É do palestrante, é do coordenador de estudo, é do presidente do centro, é do padre, é do pastor. De quem é que fala Amélia Rodrigues aqui e Bezerra de Menezes, como trabalhadores da seara imensa do Mestre? Somos todos nós, todos, sem exceção. E aí ela vai continuar encerrando dizendo: cristão sem testemunho é solo árido, dominado pela seca e pela morte. O testemunho de qualquer natureza, mesmo aqueles interiores, silenciosos, são a condecoração de quem ama Jesus e resolveu por servi-lo. Então fica aqui o nosso convite através das palavras de Amélia Rodrigues. Todos nós somos os trabalhadores de Jesus. Ele conta conosco em todos os dias e horas de nossa vida. Nos momentos difíceis, ele nos acode no silêncio de nossas almas. Precisamos estar atentos para ouvi-lo. E quando estejamos mais ou menos bem, porque estamos numa escola de aprendizado e grandes desafios, nunca estaremos 100% bem. Nós, naqueles dias melhores, fiquemos mais atentos e nos dediquemos mais ao irmão que passa ao nosso lado, cabisbaixo, tristonho, muitas vezes nos passa que está atormentado. Eu não conheço, mas eu posso envolvê-lo em vibrações de paz. Rogando a Jesus que aquele irmão possa ouvir o seu anjo da guarda, o seu mentor, que vai trazer a resposta que ele tanto precisa para aquele momento de dor.
não a solução, porque nós precisamos do aprendizado, nem para eles e nem para cada um de nós. Todos nós temos a nossa lição, que é aprendizado, eu tenho que ir para a escola e não posso deixar de fazer a prova. Mas vai vir a fortaleza, vai acolher a minha alma, que eu não sei explicar de onde está vindo essa força, essa serenidade que de repente me invade, para que eu possa me asserenar e entender a situação e resolver o meu problema. Que Jesus, então, nos dê essa força, e Ele nos dá, mas roguemos a Ele que nos ajude a estar sempre com Ele como Ele está conosco, para que nestes momentos de testemunhos, mesmo silenciosos, possamos ser aqueles que Jesus ama acima de tudo para servi-lo em todos os momentos de nossas vidas. Muita luz, muita paz e muita força, porque com certeza novos testemunhos virão, individuais e coletivos, porque faz parte do nosso aprendizado. Muito obrigada pelo momento aqui conosco. Talvez o tema tenha sido um pouco pesado, mas eu entendi, né, que é um momento em que devemos buscar cada vez mais refletir sobre isso e sermos esses agentes da esperança, da força, né, e da paz para todos os nossos irmãos, sejam perto ou distantes. Muito obrigada. Como sempre, agradecemos a presença amiga da palestrante Fátima Guimarães, que sempre nos brinda com uma reflexão profunda, auxiliando-nos a compreender um pouco mais a vida. E, por incrível que pareça, o tema de hoje, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, veio a calhar porque há um pedido que nós recebemos agora de tarde da Marcinha, que está com a mãe na UTI, e os equipamentos já foram desligados, que a qualquer momento se dará o óbito. E nós, aqui na prece de encerramento, pediremos por todo o processo que também se dê a desencarnação, pois é uma senhora que tem muitos méritos, Dona Clêmia Queiroz, e ao mesmo tempo aproveitaremos para rogar por todos aqueles que estão desencarnando pelo mundo afora, vítimas de guerras desumanas, de desastres ambientais, da violência urbana. E eu peço a vocês que emocionalmente possamos nos envolver na prece de encerramento, emitindo forças para a Márcia, para a mãe dela, para toda a família, porque é uma médium de nossa casa, é alguém que nós temos muito reconhecimento pelo seu valor, pelo seu trabalho. Peço a minha esposa, Iris Paula, que faça a prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a presença amiga e sempre muito querida de Fátima Guimarães, que ela venha muitas e muitas outras vezes à nossa casa, trazendo a mensagem redentora do Evangelho pelas luzes do Espiritismo. Iris Paula, por favor.
Neste momento, rogamos a todos nós que aqui estamos, ainda contabilizando todas as informações que tivemos na noite de hoje, reforçando o nosso coração e mente em favor dos que aqui estão, daqueles que mentalizamos e de toda a humanidade como um todo. Em especial, rogamos pela nossa querida mãe, de nossa médium da casa, companheira, trabalhadora, Márcia Queiroz, em que tem a sua mãe Clêmia Queiroz, neste processo íntimo da desencarnação, e que todos nós possamos ser o elemento de aliviar esses procedimentos da espiritualidade em favor desta irmã. Ela, que sempre foi uma cristã verdadeira, dedicada aos mais necessitados, aos doentes, cuja profissão de enfermeira tratou a tantos com carinho, com dedicação e com amor ao próximo. Que esta irmã querida esteja sendo, neste momento, assessorada pela espiritualidade maior, dando-lhe o ensejo de partir em paz, sentindo-se amparada, e que estes companheiros que a envolvem possam levá-la aos hospitais ou à casa de recuperação, onde seja restabelecida o mais brevemente possível e com a compreensão e resignação necessárias ao seu reerguimento nos planos espirituais. Aos familiares, que também seja encaminhado até eles as vibrações deste momento, fortalecendo-lhes a fé, o ânimo e minimizando a dor da separação, porque sabemos que esta separação não existe de fato. Estas ligações continuam por intermédio das nossas lembranças, das nossas afeições verdadeiras. E assim, mais uma vez envolvidos pelos mensageiros desta casa, por aqueles que cuidam de nós diariamente, que fortaleça cada um de nós, diante das nossas provas, diante dos desafios que virão, pois enquanto vivermos, estaremos no processo de aprendizagem. E desta forma, aprimorando os nossos sentimentos e ampliando a nossa compreensão sobre a vida e sobre o amor do nosso Pai Celestial. E assim encerramos aqui as nossas emissões provisoriamente, porque elas continuarão além deste momento, por toda a eternidade.
Graças a Deus.